E aí pessoal, beleza? Seguinte, nas aulas anteriores, nos vídeos, falamos sobre o gerenciamento de container e a gente fez bastante processo manual. Agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais complexas porque a ideia agora é automatizar a parte do trabalho, né? Então, em vez de você estar executando um Docker Run várias vezes para criar diversos containers, agora que é o momento de automatizar, né? Criando uma receita, e o que vai te ajudar com essa receita é o Docker Compose, né? Então vamos ver o que a IA traz para nós, o que é o Docker Compose, né? Docker, o que é Docker Compose? Vamos ver o que ele traz para nós. Olha lá, o Docker Compose é uma ferramenta desenvolvida para ajudar a definir aplicações que dependem de múltiplos containers, né? Múltiplos container Docker ao mesmo tempo. Então, assim, eu quero criar diversos containers, né? Então, em vez de eu estar executando uma, duas, três, quatro, cinco linhas com Docker Run e passando os parâmetros, eu crio uma receita, né? Que é um arquivo YAML, né? E lá eu passo as instruções que eu iria utilizar no Docker Run, né? Então, passando a porta, passando qual que é o caminho do volume que vocês aprenderam, qual que é o parâmetro específico para executar aquele container. Então, ele vai te ajudar a automatizar essa tarefa, né? Então, aqui a gente já começa a ver um gostinho, um sabor, né? É orquestrador de container, né? Vamos ver aqui, né? Como que ele funciona, né? O coração do Docker Compose é um arquivo texto chamado Docker Compose YAML. Então, você tem que ter esse arquivo YAML para poder executar os seus containers. Nele você, né? Nele você usa o formato YAML para descrever os seus serviços, né? Aí aqui ele fala, né, o fluxo básico em 3 passos, né? Primeiro você precisa definir seu Dockerfile, né, que vocês aprenderam aqui nas aulas, né? Depois definir os serviços, né? Então você escreve um arquivo, né, Docker Compose YAML juntando todo mundo somente dentro de um arquivo. Então assim, lá eu separo por service, né? Então eu vou ter um serviço do front-end, do back-end, do banco de dados, né? E na hora de dar o play, né, você roda um único comando no terminal, né, que de cabeça eu já sei que é o Docker Compose Up, né, e aí "-d" que você passa o parâmetro para ele rodar ali nos bastidores, né. E aqui ele dá um exemplo prático para nós, né, então você imagine uma aplicação web que precisa de um servidor, né, Node.js e um banco de dados Postgres, né, e o arquivo ficaria mais ou menos assim. Então foi o que eu expliquei para vocês, né? Então, se eu pegar aqui, vou tentar resumir com um Docker Run, tá? Se eu pegar aqui, olhando para esse serviço aqui, então quero subir esse serviço utilizando o Docker Run. O que seria basicamente, né? Então seria Docker Run, né? Aí aqui, né, o nome que ele deu para esse serviço é web, então seria --name, que seria o web, né? Aí ele tem a porta "-p 3000, "-p 3000 para 3000". Aí o volume, né, que nós aprendemos, o "-v", né? Aí que seria do meu diretório local. Então aqui eu vou dar um exemplo, tá? Vou chamar de /home, né? Mas vocês podem dar um pwd, né? Aí para, né, 2 pontos, né? Aí o caminho da aplicação, né? Então aqui que é /usr /src/app, né? Aí aqui ele colocou depends on, eu não lembro se dá para fazer com Docker Run, mas só para dar um exemplo para vocês, né? E aqui o nome da imagem. Então a imagem seria Node 18. 2.18. Então aqui, basicamente, esse serviço é essa sintaxe. Pensa, agora eu quero criar mais container, né, para rodar minha aplicação Node.js. Então eu teria que rodar o primeiro assim, o segundo assim, mudando as portas,
o terceiro, então isso ficaria inviável, né? Que aí toda hora ia ter que estar rodando o Docker Run para criar um container. Já utilizando o Docker Compose, então aqui dentro dos serviços eu posso estar criando vários containers, né? Então eu posso criar o primeiro, o segundo, tal. E aí, a partir do momento que eu peguei e criei, né, esse serviço estruturado dentro do Docker do meu arquivinho YAML, o que eu preciso fazer? Rodar um Docker Compose Up, né? Que aí sim eu vou ligar o meu container, né? E ele já vai criar para mim essa stack que eu configurei. E para desligar todos esses containers, eu utilizo o Docker Compose Up, né? Aí é que ele fala, né, que as principais vantagens, né? Em ambientes isolados, você pode subir o mesmo projeto em um ambiente de desenvolvimento, testes e stage sem que interfira o outro, né? Então você consegue ter stack específica, né? Então você cria um diretório, você coloca um arquivo Docker Compose YAML para rodar somente aquela aplicação, né? Aqui ele fala também, né, comandos simples, né, são comandos que você tem para criar, né, todos os containers, que é onde que ele vai ganhar vida, né? E quando você quer desligar todos os containers, você troca o up pelo down, né? Aqui, né, a rede automática, né? Então, quando você cria um Docker Compose, ele já cria uma rede automática para você e nisso os containers a partir dessa rede conseguem se comunicar por um endereço interno. E a persistência de dados, né? Então ele gerencia o volume facilmente, né? Então isso é bem legal para quando você vai trabalhar com o Docker Compose, né? Então isso já começa a te dar uma habilidade e você também já começa a ir por uma linha ali do IAC, né? De você ter sua infra como código, né? Então você tem o seu Dockerfile, né? Que é onde você vai criar suas aplicações e você vai ter seu Docker Compose, onde você vai startar suas aplicações, né? Então você tem tudo isso documentado que vai facilitar que rode ou no seu computador ou até no mesmo servidor. Então você consegue já disponibiliza a aplicação completa para o dev já trabalhar. E antigamente o dev tinha que fazer um setup, ele levava dias, horas para poder configurar o computador dele, né? Beleza? Então assim, tentei resumir para vocês, né, o que é o Docker Compose, né? Leia a documentação para tirar mais dúvidas, usa a IA também para estar explicando assim o que vocês tiverem de dúvidas e também me mandem mensagem, né, que eu tô aqui para ajudar vocês, né? Então, para a gente fazer um cenário real utilizando Docker Compose, vamos para o Nginx de novo, né? Então vou fazer um pedido aqui para a IA, né? Então, ó, crie um container com Docker Compose utilizando Nginx. Beleza? Que aí vai tá dentro da realidade de vocês, né? Porque daqui para frente, conforme nós vamos evoluindo, a gente vai criar a nossa aplicaçãozinha com banco de dados e depois a gente vai criar um Docker Compose. Quando chegar nesse resultado, aí sim que a gente vai começar a olhar para uma cloud, fazer alguns testes. E aí quando eu perceber que a gente está bem maduro no conhecimento, aí vamos para uma parte mais complexa aí que todo mundo quer ver sobre Kubernetes, né? Então vamos lá. Então vamos seguir a mesma estrutura daqui, né? Então vamos pegar o nosso terminal. Ele fala para ele criar, né, uma pasta e entrar dentro dessa pasta. Então vou chamar aqui, né, de mkdir meu projeto traço Nginx, certo? E entro dentro da pasta. Isso aqui não é segredo para vocês, concordo? Vou trazer para cá para ficar melhor, né? Aí beleza. Aí o que ele fala, né? Para criar um arquivo chamado Docker Compose YAML, né? Que é o arquivo que vai gerenciar os seus containers criados, né? Então vamos criar esse arquivo. Eu vou chamar de Docker compose.iml. Beleza? Aí aqui já vou copiar o conteúdo, tá?
Então só ver direitinho aqui explicando para vocês, né? Então aqui é a versão, né, do meu do, do meu a versão, né, do meu IEMO. Agora eu não lembro de cabeça, mas depois a gente revê isso aqui, né? Aí ele vai chamar o serviço, né? Então o serviço vai ser o meu web service, né? Que ele vai buscar lá no Docker Hub a imagem do Nginx. Ele vai dar um nome para esse servidor, né? Então é chamado de servidor Nginx. Ele vai rodar da 80 para 80 para aparecer, né? No Nossa, hoje eu tô me enrolando, né? Para aparecer no navegador aqui do meu computador. E aqui ele define o volume, né? Que vai estar aqui, né, na raiz, na pasta chamado .html. Aí aqui o que ele está fazendo, né? Baixa a imagem, as portas, igual eu expliquei para vocês. Ele vincula uma pasta local chamada HTML, onde a gente vai criar os arquivos para mostrar a página, né? E aqui ele dá um exemplo da página. Mas primeiro, vamos criar o Docker Compose, né? Então copiei ele aqui. Vou dar um i, que é o vim, vou colar. Salvei, né? E vamos seguir com a IA. Aqui, vamos lá para a IA. Salvei ele, aqui ele explicou, né? Agora ele fala aqui no terceiro passo, né? Para criar o Nginx e que tem que mostrar algo, cria uma pasta chamada HTML e dentro dela aqui um arquivo index. Então vamos vir aqui, mkdir HTML. Tem dentro da pasta. E aqui eu vou criar esse arquivo. Vem aqui, criei esse arquivo. Vim index.html e pesque e colei. Eu vi que da outra vez, por conta desses símbolos aqui, meio que deu uma quebrada no navegador, né? Eu vou colocar um cheguei só para vocês terem certeza. Beleza, salvei. E aí, seguindo o tutorial, ele fala assim, né? Agora, na raiz do projeto, né? Aonde que está o arquivo Docker Compose, execute Docker Compose up, né? Então, vamos rodar o Docker Compose up. Ele fala para ir para onde está o arquivo. Então, aqui o ls, certo? O arquivo está aqui. E vamos rodar Docker traço compose up. Ele usa o "-d" para rodar em segundo plano, né? Então, "-d". Rodei. Tá vendo que aqui ele já pegou, ele já criou uma rede para mim e já criou um container chamado servidor Nginx, né? Então, dá um docker ps, que é o que vocês aprenderam, né, nas aulas anteriores. E aqui ele já está entregando a página no 8080. Então tem dois caminhos para testar, né? Eu posso dar um curl local host 2.8080, né? Ou pode ver que ele já trouxe o resultado da página, né? Ou posso vir aqui no navegador, localhost 8080. Tá vendo aqui a Docker Compose está funcionando perfeitamente e cheguei. Tá vendo que legal? Então aqui já me dá uma flexibilidade e eu começo a trabalhar com arquivo texto para poder criar os meus containers, né? Vamos ver o que a IA fala para nós, né? Então aqui ele fala que o "-d", que é para rodar no segundo plano, que é para testar no navegador, igual eu testei aqui no navegador, né? E aí ele fala que a gente vai ver a página, né? E aí ele fala os comandos úteis para você gerenciar seu Docker Compose, né? Então, assim, se eu quiser desligar minha aplicação, né, eu utilizo o Docker Compose DAO, né? Aqui ele está utilizando com espaço, mas isso é por conta da versão. Então, sempre verifique qual que é a versão que está na sua máquina, tá? E aqui tem um Docker Compose Logs, que você consegue ver os logs, e o Docker Compose PS, né? Então vamos testar aqui, né? Então vamos dar um Docker Compose, né? Então, Docker Compose, vamos ver se ele funciona sem logs, se eu tenho aqui.
Tá vendo? Eu não tenho, tem que a questão da versão, tá? Docker Compose Logs, né? Aqui traz todos os logs, né? Referente àquele container. Docker Compose PS, que é muito parecido com Docker PS, tá vendo aqui, ó? E que mais que ele trouxe? E se eu quiser desligar o meu container, Docker Compose down. Que ele vai lá, ele vai remover o meu container e vai remover a rede que ele criou para o meu container, tá? E aí, para fazer a instalação dele, né? Vem aqui, né? Docker Compose, né? Install e o seu sistema operacional. E aqui é bem tranquilo de seguir, tá vendo? Geralmente é um comando. Aqui, ó, no meu caso, eu estou utilizando Ubuntu. Ele fala, né, que isso é pré-requisito, né? Você tem que ter o GNOME Terminal, você atualizar a lista de pacotes, né? Aqui ele usa ele inicia, né, o Docker Desktop, ele verifica a versão, mas aqui você vê, né, até a documentação tá confusa, porque eu só quero fazer a instalação dele aqui. Aqui o pré-requisito. Aqui ele tá falando para tá falando para instalar o Docker Desktop, mas nesse caso a gente já tem um Docker na máquina. Até eu fiquei confuso aqui. Instalação do Docker Compose eu quero, não o Docker Desktop. Aqui. Então aqui, ó, Docker Compose install. Tá vendo? É porque a documentação chamou pro Docker Desktop, tá, pessoal? Então aqui, né, ele fala qual que é o sistema operacional que você quer trabalhar. Então nesse caso o meu é o Linux. Eu trabalho com Ubuntu, mas você vê que ele manda. Olha que interessante aqui, ó. Por isso que eu não vou usar a edição. Ó. Você pode ver que quando eu venho aqui pro Docker Compose, né, para fazer a instalação dele, no pré-requisito, se você não ler, né, ele joga para a parte de cima. Então vem mais pro final, ó, aqui, ó. Você pode instalar o Docker Compose standalone, né? Ou via plugin e tal. Então aqui vamos ver aqui. Tá vendo? Então aqui, ó, essa aqui seria o caminho ideal para você instalar no Linux. Então aqui você vê, né, qualquer versão, copia esse comando e cola no terminal que ele já faz a atualização para vocês, tá? Ou a instalação. E aí o desafio, pessoal, é o quê? Faça a instalação do Docker Compose na máquina de vocês, tenha dificuldade e traga aqui para mim estar ajudando vocês. Mas para Linux, basicamente, é rodar esse comando, dar permissão na pasta, né? E depois você fazer um link simbólico, que aí você já lê também o que é um link simbólico, né? E faz a instalação no computador de vocês. E aí com ele instalado, vem no terminal, digita Docker Compose --version, que é essa versão que está na minha máquina agora. E aí a partir daí vocês já conseguem trabalhar, beleza? É isso, no próximo vídeo eu vou dar mais exemplos com Docker Compose. E depois a gente vai começar a trabalhar com uma aplicação real, beleza? É isso, pessoal. Valeu, falou!